Muito bem, pessoal. Eu queria fazer algumas queries diferentes para mostrar para vocês o raciocínio em cima delas, né, utilizando o Group By, e também mostrar para vocês um pouquinho com relação ao como que a gente faz perguntas, né, um pouquinho aí do trabalho do analista de dados com relação a quando a gente está tratando informações, dados persistidos, né, dentro de um banco de dados como o MySQL. E aí, como que a gente pode raciocinar em cima das operações, das queries que a gente precisa fazer para estar respondendo essas perguntas. Repara o seguinte, vou até mostrá-la aqui para vocês terem uma noção do que a gente vai fazer. Repara o seguinte, qual que é o meu objetivo? Passar para vocês que o que a gente faz puxando os dados do banco de dados não é simplesmente para puxar, a gente precisa responder perguntas. Tudo bem, tem cenários que a gente está querendo fazer um CRUD. Simplesmente é puxar. A gente tem várias operações aí relacionadas. Create, read, update, delete. E aí sim, a gente estaria puxando os dados a partir dessas operações. Aqui, a gente está querendo responder perguntas com relação a um contexto. Então, é bem mais interessante a gente começar a raciocinar dessa forma, porque esse é um dos raciocínios utilizados pelos analistas de dados e cientistas de dados. Tá? O cientista ele usa mais o Python do que outra coisa, e o analista usa muito o SQL. Se você quiser saber sobre as carreiras de dados, está aqui em cima, ok? E muito bem. Quais são as próximas queries que a gente vai fazer, tá? A gente tem, então, o valor médio dos produtos agrupados pelo código do produto, visão sobre os pedidos. Então, nós temos quantidade média, a montante médio agrupado. Então, a gente tem algumas informações que eu quero puxar com relação aos pedidos. Então, aqui, produto, pedido, e aqui com relação aos employees. Então, muito bem, é desses aqui que a gente vai fazer. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou deixar esse daqui, que de todos é o mais simples, desses outros três, para que vocês façam, tá? E se vocês quiserem, podem colocar nos comentários qual que seria a query e o resultado dela, né? Pode descrever ali, né? Porque o resultado a gente já imaginaria. Mas, enfim, se vocês quiserem fazer esse tipo de coisa, coloca nos comentários que eu vou dar uma lida e verificar, beleza? E é bom que vocês ajudem outras pessoas também, né? E alguém está na dúvida de alguma coisa, coloca nos comentários e sempre tem esse tipo de interação que é bastante legal. Muito bem, então vamos continuar e ver essa parte de visão sobre os pedidos. Muito bem, vamos raciocinar sobre essa pergunta? Eu preciso de orders, então, desk orders. Esse cara que eu vou estar... Opa, peraí. Ah, não tem nesse carinha, orders. Faltou esse aqui. Ok, faltou um R só. Muito bem, deixa eu baixar aqui um pouquinho, dar mais espaço, até para que vocês consigam ver o que eu estou fazendo também, né? Muito bem. E a primeira coisa que eu preciso ver, olha, eu quero a quantidade média dos produtos utilizados, tá? Então, é no pedido. Então, não está com relação ao produto agora. Eu estou olhando para a quantidade média de total ali, de qualquer produto, que está relacionado a um pedido. Então, primeiro ponto, select from orders, não order details, orders. Quando a gente estiver falando de junções, de joins, eu vou estar utilizando esse scriptzinho aqui também, porque a gente vai complementar. Vamos deixar ele mais elaborado, fazendo as junções, para que a gente possa responder perguntas mais complexas, tá? Então, vamos lá. Aqui em orders, o que eu quero? Quantidade média. E qual que é o campo que me diz qual é a quantidade, né? Required date não é aqui, é em order details. Eu até tinha colocado aqui, né? Order details como dica. Vamos lá. Então, orders details. O legal de a gente usar o desk é quando a gente fica na dúvida. Opa. Não tem como, né, Juliana? Ok. A gente pode estar utilizando o desk para dar uma nova olhada nos atributos, nos seus tipos de dados e por aí vai, para que a gente tenha certeza do que está fazendo, certo? Então, eu preciso da quantidade. Então, nós temos a quantity order. Vou botar o alias ali, só para não perder o hábito. E eu quero esse carinha por enquanto. Eu tenho isso tudo, né, de diferentes orders, quantidades relacionadas aos pedidos. A próxima é o montante médio. Qual que é o montante médio? Opa, eu só tenho price each e quantidade. Então, peraí. Eu tenho price each e quantidade. Qual que é o montante? É o produto deles. Então, eu venho aqui e agora eu tenho uma nova operação. Eu tenho um novo valor que vai ser derivado, que seria ali, price each vezes quantity order. Então, se eu fizer assim, eu vou ter a combinação, tá, com relação a cada valor de quantidade. Eu poderia ter colocado, para a gente poder enxergar, o price each aqui.
gente, perceba que eu não estou criando a query diretamente, né? Eu estou explorando aqui e mostrando para vocês, para criar um raciocínio sobre os dados. Então, eu tenho 30 por 136, que vai dar esse valor total, certo? E a gente tem aqui todas as instâncias. Não estou agrupando nada. Então, vou tirar o price it, voltar para cá. E o próximo ponto, eu quero a quantidade média. E média, quantidade média. Então, a gente vai ter que vir aqui e colocar o average. E o montante médio também. Então, a gente vai começar agora a usar uma função de agregação. E a partir desse momento, a gente não consegue não utilizar a cláusula groupby, certo? Então, se eu vier aqui, AVG, para esse carinha, e aqui é a mesma coisa. E eu vou usar um round também, para que eu possa arredondar esse valor, que vai ficar bem esquisitinho. Average. Ó, na hora que eu fizer isso, ele mostra para mim esses dois juntos. Por que ele mostra para mim esses dois juntos? Diferentemente, se eu fizesse assim, ó, vou tirar esse cara daqui. Dá ruim. Por quê? Porque aqui eu estou usando duas funções, estou usando as funções de agregação nos dois atributos que eu estou passando. Então, ele faz o seguinte, olha, eu vou pegar a média total, nos dois. Se eu colocar agora aqui, deixa eu só dar um desk para ver se o produto está ali. Underline, tem o product code, pronto. Então, vou usar o product code. Se eu colocar aqui, ó, ponto, product code, já bagunçou. Por quê? Eu tenho que esses dois de cima, eles foram criados por uma agregação. Então, faz sentido colocá-los juntos. Eu vou ter um resultado só, fazendo a média total, tanto para a quantidade quanto para o montante. A partir do momento em que eu coloco um valor que tem diversas instâncias, não uma, ele buga, vai bugar. Por quê? Novamente, como aquilo que eu falei antes. Eu não disse para o SGBD qual vai ser o critério que ele vai utilizar para fazer o agrupamento. E o critério aqui, no caso, eu vou botar o Product Code, certo? Então, quando eu olho para cá agora, eu tenho a quantidade média e o montante médio relacionados a um produto específico. Então, quando eu olho para um produto que eu vendo, isso aqui sem utilizar uma data, tá, gente? De maneira geral. Eu consigo ver qual que é ali o comportamento médio, qual que é o valor médio daquele produto e qual que é a receita que eu tenho com relação àquele produto, tá? Então, vamos aqui, por exemplo, eu tenho esse primeiro, um valor de 37 e pouco. Só que, em termos de montante, ele vendeu bem menos do que esse daqui, que é um valor um pouco menor, mas vendeu 3 milhões. Acho que é isso. Vamos arredondar para a gente poder ver isso direito. Vendeu bem mais, praticamente o dobro. Então, vou dar um round aqui. Round. E um alias, certo? Aí eu vou colocar aqui quantidade média. Aqui é a mesma coisa. Montante médio, né? Então, round 2. Esqueci do 2 ali em cima. As. Chamei de montante, né? Montante médio. A gente pode botar receita também. Tanto faz. E aqui, as produto. Já que está tudo em português, vamos colocar tudo em português. Muito bem. E esses são os valores que a gente tem. Olha só, agora sim, não são milhões. São da casa de milhares. Então, se a gente for reparar, só com esse carinha aqui, a gente já começa a conseguir analisar. Eu não botei data, mas a gente já começa a ter insights sobre os dados. Então, esse produto, que tem um valor de 37,75 na média, tem, então, uma venda menor, uma menor quantidade de vendas do que esse produto de 34,32. E aí, a gente começa a falar, por que isso acontece? A gente começa um questionamento e começa uma outra parte da análise. Isso aqui é um resultado muito simples, né? Eu não botei nem o nome do produto. Para fazer isso, teria que colocar um join. Eu já fiz o join outras vezes, mas eu vou sossegar e vou ficar só em groupby para a gente não ficar com um vídeo tão gigante. Até porque eu tenho mais 2 queries para fazer, né? Então, bora lá. Eu terminei essa daqui, vamos verificar. Quantidade média, montante médio, agrupado por produto. Perfeito, nós temos a nossa visão sobre os produtos. A próxima está relacionada à quantidade de employees agrupados pelo cargo e escritório em que trabalham. É muito similar ao que a gente fez antes. Então, eu vou só copiar, me dá um segundinho. Ok. Para poder explicar para vocês. Muito bem, então vamos entender isso aqui. O que eu tenho? A quantidade de empregados agrupados pelo cargo e pelo escritório, ou office. Então, primeiro eu pego o office code.
que é com relação ao o local que a pessoa trabalha. Eu tenho job title, então eu tenho o cargo da pessoa. E aqui, count. Eu estou contando a quantidade de employees que eu tenho, from employees, com relação, né, agrupados por office code e job title, ok? Se eu fizesse só por um aqui, mostrando o office code, por exemplo, se eu tirasse o job title, mas deixasse ele aqui, ia dar ruim. Porque todo atributo que entra na minha query de select, que vai ser reportada, né, vai ser devolvida, né, como resultado da query, se ela tiver que fazer parte do grupo by e ela não tiver, vai dar erro. Se eu tirar esse cara aqui e rodar, dá erro. Mas se eu coloco, tá tudo... Opa, peraí. Agora sim, tá tudo certo. Então, aqui, essa é uma query com uma cláusula de group by, utilizando 2 atributos diferentes. E aqui eu estou agrupando primeiro pelo office code e depois por job title, certo? Então, quando eu coloco aqui office code, eu tenho mas eu tenho o presidente e eu tenho o VP de sales, uma pessoa. Quando eu vou descendo, olha só que interessante, para os outros setores, né, com um job title, que seria um cargo de representante de vendas, eu tenho o maior número de empregados. Tá? Então, a gente consegue verificar aqui uma caracterização com relação aos empregados refletidos aqui nesse contexto dos dados, que é uma sample de teste. Perfeito? E o último aqui que a gente vai estar olhando, que a gente vai estar dando uma analisada, está relacionado a verificar o total de pedidos e o status por mês. Eu acho que vocês já entenderam o raciocínio da parada. A única coisa que a gente tem diferente, que eu vou mostrar, é que é a manipulação da data que a gente vai estar utilizando. Então, vamos lá. Então, pessoal, essa aqui é a nossa query. Está faltando só um pedacinho, que é essa questão de ordenar por mês, certo? Então, eu tenho order date, status, e eu estou utilizando a função de agregação count, porque eu estou verificando todos os pedidos, os seus status e a data ali com relação, né? A order date, que é a data em que o pedido foi realizado. Só que eu quero isso, verificar todos os pedidos pelo mês, com o número de pedidos por mês e o seu status relacionado. Então, eu teria aqui a data, o status do meu pedido e o total dos pedidos, certo? Então, se eu rodar dessa forma que está aqui, eu vou ter por dia. Eu não quero dia, eu quero mês. Para fazer isso, eu vou estar só utilizando uma funçãozinha aqui chamada month name. Eu vou estar colocando alias de mês. Para que isso funcione, preciso pegar essa operação aqui. Gente, no Postgres isso funciona, tá? Quando eu simplesmente pego o nome da variável. No MySQL, não sei por que não está funcionando comigo, mas tudo bem, acontece. Depois eu verifico essa questão. Então, o que a gente tem aqui? Olha, eu tenho o mês e eu tenho o total de pedidos. Para ordenar isso aqui de maneira correta, eu teria que utilizar a cláusula order by. Order by. E eu vou estar utilizando mês para isso. Eu vou botar. O problema é que ele está pegando ele está pegando aqui, por algum motivo, o abril primeiro. Deve ser com relação à string. Se eu usar simplesmente month, ele vai me dar o valor numérico. E ele continua fazendo dessa forma. Mas enfim, ó. E como eu falei, esse carinha aqui, ó, eu vou estar trazendo no próximo vídeo o que é ele, né? Para vocês, mostrando como que ele foi feito. Mas vocês já podem colocar nos comentários qual que seria a construção dessa query aqui. Seria uma maneira de estudar, uma maneira de ajudar outras pessoas também que não saberiam como criar. E aí, qual foi o seu raciocínio com relação a isso, certo? Então, aqui o que eu estou pedindo é valor médio dos produtos agrupados pelo código do produto. Então, vocês vão estar utilizando a tabela Products. Para isso, eu deixei aqui o desk dela. Vou até abrir aqui um pouquinho. E a gente tem diversas informações aqui. E você, a partir dessas informações, vai criar isso aqui. Perfeito? Então, pessoal, até o próximo vídeo.